espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é português e vamos falar sobre sujeito e predicado. Mas para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de português, na página 40, acompanhar a leitura atenciosamente. E todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Então, vem comigo. Sujeito e predicado. Você já ouviu falar em sujeito e predicado? Não costuma ser difícil identificar o sujeito e o predicado. Você verá nesta aula, mas preste bastante atenção, pois compreender bem esses conceitos e saber colocá-los em prática é essencial para a compreensão de qualquer frase. Veja os conceitos de sujeito e predicado. Sujeito é a pessoa, animal, objeto ou coisa de quem se diz alguma coisa. Predicado é o que se diz do sujeito. No predicado, há sempre um verbo. Exemplo: Alexandre vai para a casa dos avós no final de semana. Dica: para descobrir o sujeito, pergunte ao verbo quem ou o que. Quem vai para a casa dos avós no final de semana? Alexandre. Alexandre, a pessoa de quem se fala, é o sujeito. E quanto ao predicado? A parte da frase vai para a casa dos avós no final de semana é o que diz do sujeito, sendo, portanto, o predicado. Observe que o verbo fica sempre no predicado. Nesse exemplo, o verbo da frase é vai. Alexandre, sujeito, vai, verbo, para a casa dos avós no final de semana, predicado. Leia o seguinte texto e tente identificar nas frases o sujeito e o predicado. O lobo e o cachorro. Um lobo faminto, magro de dó, vagava solitário pela floresta. Ah, como eu queria levar uma vida melhor! Sonhava ele acordado. Foi então que encontrou, junto ao lago, um cão de guarda. O animal era forte, saudável e bem alimentado. Puxa, você deve mesmo levar uma vida boa. Eu sou tão magro que meus ossos aparecem sobre a pele, disse o lobo. Ter uma aparência forte e robusta só depende de você, respondeu o cão. Como assim? Quis saber o lobo. Ora, basta você deixar essa floresta sem comida e começar uma nova vida junto comigo na fazenda. Carne é o que não faltará. Lombo, frango, pombos, faições. O banquete será sempre farto, no almoço e no jantar. Parece tentador. Mas o que eu tenho que fazer em troca? Perguntou o lobo. Quase nada. É apenas receber o dono com agrados e afugentar os mal intencionados que se aproximarem à propriedade. Parece moleza mesmo, disse o lobo, que já estava prestes a largar tudo e acompanhar o cão, quando reparou numa marca estranha no pescoço do animal. O que é isso no seu pescoço? Perguntou sem rodeios. Nada, desconversou o cão. Como nada? Insistiu o lobo. Bem, é a marca da colheira que eu uso de vez em quando, admitiu o cão. Mas isso quer dizer que você fica preso? Não pode sair quando quer? Sim. Mas isso faz alguma diferença? O lobo, que amava o seu direito de ir e vir, não teve dúvidas. Faz toda a diferença, meu caro. Adeus. Moral da história: a liberdade não tem preço. Observe a seguinte frase. Um lobo sonhava com fartura. Qual seria o sujeito e o predicado dessa frase? Bem, vamos começar identificando o verbo da frase, que é sonhava. Lembre-se de que o verbo é a palavra que expressa ação, emoção, estado, desejo ou fenômeno da natureza. O vocábulo sonhava traz uma ideia de ação, de sonhar com algo ou alguém. Agora basta perguntar: quem sonhava? Um lobo? Um lobo é o sujeito dessa frase.
E como o predicado é o que diz do sujeito, o predicado dessa frase é: sonhava com fartura. Observe outros exemplos. Primeiro, o cachorro gostava da mordomia da fazenda. Verbo: gostava. Quem gostava? O cachorro. O sujeito é o cachorro. Predicado: gostava da mordomia da fazenda. Segundo, o dono da fazenda cuidava bem do cão. Verbo: cuidava. Quem cuidava? O dono da fazenda. Sujeito: o dono da fazenda. Predicado: cuidava bem do cão. Terceiro, o lobo amava a própria liberdade. Verbo: amava. Quem amava? O lobo. Sujeito: o lobo. Predicado: amava a própria liberdade. Quarto, a decisão do lobo foi não. Verbo: foi. O que foi não? A decisão do lobo. Sujeito: a decisão do lobo. Predicado: foi não. Quinto, o lobo e o cão seguiram seus próprios caminhos. Verbo: seguiram. Quem seguiu? O lobo e o cão. Sujeito: o lobo e o cão. Predicaram: seguiram seus próprios caminhos. Levei os contos de vocês para corrigir e vejo que estão tendo muitos problemas com a redação. Mas se era genial o conto que eu escrevi. A trama é sim, era muito interessante e divertida. Mas se você tem problemas para escrever as orações, todas as suas ideias se perdem. Vocês lembram que quando começamos a analisar orações, tentamos definir o que é uma oração. É verdade, é quando unimos palavras para expressar uma ideia completa. E se eu dizer chove, é uma oração? É sim, era uma oração sem sujeito, não é? Certo, Lu. Lembrem-se que as orações sem sujeito não podem ser divididas em sujeito e predicado. Acho-me membre, sim. Diga um exemplo. Pode ser os brinquedos da criança. Certo, agora vou me lembrando. Que sorte! E quem pode me explicar o que é o sujeito e o predicado de uma oração? O sujeito é a parte da oração que representa a pessoa da que se diz uma coisa. Pessoa, ou coisa, ou animal. Se eu dizer, a Karina faz o almoço para a sua família, qual é o sujeito desta oração? A Karina... Muito bem, e se chama sujeito determinado porque está presente na oração. É simples ou composto? Simples, porque tem um só núcleo. Excelente! Às vezes, o sujeito tem 2 ou mais núcleos. São as orações com sujeito composto. Quem pode modificar a oração anterior para que tenha um sujeito composto? A Karina e o pai dela fazem o almoço para sua família. Lembrem-se que o sujeito nem sempre deve estar no começo da oração. Também pode estar no meio ou no final. Quem pode fazer uma oração que tenha o sujeito no final? Façam o almoço para sua família, a Karina e o pai dela. Perfeito. O predicado é o que dizemos com respeito ao sujeito. Na primeira, o predicado é faz o almoço para sua família. É o que faz a Karina. Excelente. E na versão onde Karina cozinha com o pai? É, façam o almoço para sua família. Período simples porque tem um só núcleo, que é o verbo. Muito bem. Devemos lembrar que o núcleo do predicado é sempre o verbo. Quem poderia dar agora um exemplo de período composto? Os alunos da quinta série brincam e tomam café da manhã no recreio. Qual é o sujeito das orações? Os alunos da quinta série e brincam e tomam café da manhã formam um período composto por coordenação. Quais são os núcleos das orações desse período? Brincam e tomam. Genial! Brincam e tomam. Tem 2 verbos, portanto, 2 orações. Por hoje é suficiente. Percebemos aí que, primeiro de tudo, né, para identificarmos o sujeito e o predicado em uma frase, primeiro devemos identificar o verbo usado nela. Por exemplo, aí tem Alexandre vai para a casa dos avós nos finais de semana. Então, no final de semana, perdão. Então, nessa frase aí, o verbo é vai. Eu vou, tu vai, nós vamos, né? O verbo vai. O
predicado, normalmente, né? Na verdade, quase sempre não, sempre, ele inclui o verbo. Então, o predicado, ele começa pelo verbo. Só que, para identificarmos o sujeito, devemos perguntar para o verbo quem ou o que. Por exemplo, aí, Alexandre vai para a casa dos avós no final de semana. Quem vai para a casa dos avós no final de semana? Alexandre, não é mesmo? Então, o Alexandre é o sujeito da frase. E o predicado é vai para a casa dos avós no final de semana. O sujeito é a pessoa, animal ou objeto que se diz alguma coisa. Por exemplo, eu posso falar de mim que eu vou ser o sujeito. Eu fui ao mercado. Eu fui ao mercado. Fui é o verbo, não é mesmo? Fui é o verbo. Agora, eu vou perguntar para o verbo. Quem foi ao mercado? Eu. Então, eu é o sujeito da frase. E fui ao mercado é o predicado. O predicado é o que diz do sujeito. É o que diz do sujeito. Então, eu tô dizendo que eu fui no mercado. Então, o predicado é fui ao mercado. Tem outras frases também aí no livro de vocês, né? Vou citar duas. O cachorro gostava da mordomia da fazenda. Quem gostava da mordomia da fazenda? Gostava é o verbo. E quem gostava da mordomia da fazenda? O cachorro. Logo, o cachorro é o sujeito e gostava da mordomia da fazenda é o predicado. Porque o predicado ele sempre tem um verbo. A decisão do lobo foi não. Qual foi a decisão do lobo? Foi não. Não é mesmo? O que foi a decisão do lobo? Não. Então, o sujeito é a decisão do lobo e o predicado é foi não. Entendemos mais sobre o assunto, vamos praticar agora nos exercícios. No número 1 está escrito o seguinte: qual é a definição do sujeito? E número 2, qual a definição do predicado? Bom, sabemos que um é quem diz uma coisa e o outro é o que diz respeito a alguma coisa, né? Então, vocês vão botar a definição deles dois aí, no número 1 e número 2. Número 3. Quais perguntas você deve fazer ao verbo para encontrar o sujeito da frase? Então, quais são as perguntas que eu acabei de citar aqui no vídeo que fazemos ao verbo para encontrarmos o sujeito da frase? Número 4. Circule o verbo das seguintes frases e depois separe e identifique o sujeito e o predicado conforme o exemplo. Então, aí tem um exemplo de Pedro Alves Cabral navegou até o Brasil. Pedro Alves Cabral, o sujeito, navegou até o Brasil, o predicado. Então, vocês vão fazer isso com todas essas frases. A, B, C, D, E e F. Vou pegar uma aí. Vou pegar a letra A de exemplo mesmo. Letra A. O lobo e o cachorro conversaram bastante. O verbo aí é conversaram. Então, eu vou circular conversaram e vou fazer a pergunta para o verbo. Quem conversaram bastante? Quem conversaram bastante? O lobo e o cachorro. Então, logo, o lobo e o cachorro serão o sujeito da frase e conversaram bastante, o predicado. E assim vocês farão com todas as outras frases também. Número 5, circule os sujeitos das seguintes frases. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 frases e vocês vão circular os sujeitos dessas 5 frases. Mais uma vez, eu vou usar o exemplo, a letra A. O celular quebrou ontem. O verbo quebrou. Quem quebrou? O celular. Então, o celular é o sujeito e eu vou circular o celular. Vocês vão fazer isso com todas as outras frases também. Número 6. Escreva um predicado para os sujeitos a seguir. Então, aí vocês vão criar frases, né? Por exemplo, vou usar mais uma vez a letra A como exemplo. O rapaz. O rapaz é um sujeito, então tem que criar um predicado. Primeiro tem que ter um verbo e depois complementar a frase com esse verbo. O rapaz andou, vai ser meu verbo. Então, o rapaz andou de bicicleta.
Essa seria a minha frase, o meu sujeito seria o rapaz e o meu predicado andou de bicicleta. E assim vocês vão fazer com a professora, o cão e o gato, o barco, uma estrela e eles, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, ok? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.